Boa noite, uma alegria estar com vocês aqui no Ramatiz. Uma noite abençoada, né? Como todas as noites. Hoje é um convite para que nós possamos falar um pouco sobre o Evangelho, sobre as nossas ações, né? O agir. Mas para isso, vamos fechar os nossos olhos, vamos fazer uma prece para iniciar o nosso bate-papo. E nessa prece vai fazer com que a gente fique ligado ao Criador, ao Divino, ao nosso Pai, em agradecimento por estarmos aqui em sua casa de oração. Mestre Jesus, obrigada, Senhor, por esta oportunidade. Esteja, Senhor, conosco agora e sempre. Que assim seja. Então vamos lá, né? Hoje, esse capítulo do livro Pão Nosso, intentar e agir. No primeiro momento, quando eu li, eu fiquei pensando sobre intentar e agir. Analisei e pensei antes de ler o texto. O que ele quer dizer com intentar e agir? Porque nós sabemos que o livro, né, Pão Nosso, pelo nosso querido Chico e Emmanuel, ele simplesmente é uma lição de educacional para o nosso espírito. Então eu tive que analisar o que é intentar. É um desejo, é um anseio, é uma vontade, é um planejamento, é um querer. Ora, nós temos isso dentro do nosso coração. Mesmo não sabendo executar um planejamento. Às vezes nós não sabemos o que nós gostaríamos de desejar ou pedir. Mas nós temos dentro do nosso coração esse intentar, esse desejo. E interessante que intentar e agir são verbos. 2 verbos. E esses 2 verbos, para que nós possamos ter um crescimento, uma evolução espiritual, eles têm que se corresponder, compreender um outro. Eles se complementam. Um não irá anular o outro. Ele interage e é necessário essa união entre intentar e agir. Quando a gente fala em tentar criar esse desejo, se nós deixarmos só no alcance da mente do desejo, do querer, parece inútil, porque vai ficar só naquela parte do sonhar, do desejar. Mas e aí? E o agir? E a ação para que complemente o intentar? Então não adianta só intentar. O intentar tem que ter o agir. Mas também poderíamos só agir. Só agir. Mas não é tão interessante. Porque o intentar faz com que a gente pense, analise, discipline a mente o desejo para criar aquela ação. Então, por isso que intentar, ele fornece uma força para você agir. É um desejo, uma vontade. Então, ele faz com que te dê força para agir. Mas quando você tem um desejo e vai agir e completa essa ação, é impressionante como vai alimentar a vontade de novo de intentar. Porque quando você complementa isso, você tem vontade de dar voos mais altos. E é assim com o nosso evangelho. Quando nós começamos a estudar, a entender o evangelho à luz de Cristo, cada pensamento de vontade de mudar é intentar. Mas nós precisamos não ficar só na casa do intentar, e sim de agir. Aqui nós temos o texto de Paulo em Hebreus, que fala assim: e fazei veredas diretas para os vossos pés. Fazei veredas, fazei caminhos direitas para
os vossos pés. O que quer dizer? Parece assim, difícil de raciocinar, né? Se nós pensarmos nessas veredas como um caminho, que o caminho é um símbolo para a nossa conduta moral. Qual é o meu caminho reto? Fazei veredas direitas para os vossos pés. Fazei meu caminho honesto, correto, disciplinado, com esforço para os meus pés, para o meu caminhar. Conduta, comportamento. Aí fala assim, para que a manqueja, o que é a manqueja? Aqueles que têm dificuldade ainda estão mancos em relação às emoções, espíritos ainda com dificuldades de se manter no equilíbrio das emoções, que estão ainda em busca, para que os que manquejam se não desviam inteiramente, mas antes seja sarado. Então vamos lá? Fazei um comportamento nosso, uma vereda de moralidade, para que os que manquejam, aqueles que têm dificuldade, não se desviem do caminho. Quando nós planejamos o nosso caminho reto, o incrível que pareça, nós interagimos com pessoas, nós fornecemos veredas direitas pessoas. Apesar que a responsabilidade da vida é do outro, mas eu tenho responsabilidade do bem-estar do outro também. Nossas vidas se interagem. Quando eu faço um caminho reto, provavelmente aqueles que estão nos acompanhando, eles tentam de todas as maneiras seguir aquele caminho. Por isso nós somos irmãos. Um auxiliando o outro. Aí fala assim, nesse capítulo, o homem bem intencionado refletirá intensamente os melhores caminhos. Opa, o homem bem intencionado, ok, já tem a intenção, já tem o desejo do bem, já está pulsando a semente do amor dentro de si, o homem bem intencionado. Nós sabemos que nós temos homens que eles se perdem no mundo materialista, da vida, das tarefas, do dia a dia, do corre-corre. E ele aqui já fala, um homem bem intencionado refletirá intensamente em melhores caminhos. Aquele homem que já começa a criar o desejo, a vontade, o anseio, ele intensamente começa a melhorar os seus caminhos. Então é um convite para nós que estamos sempre oscilando com os nossos pensamentos difíceis, as nossas dores, as nossas angústias, mas que tenhamos o intento, a vontade de seguir o caminho. E nesta hora é o Evangelho de Cristo, que cria em nós essa vontade de romper um ciclo vicioso, que deixa com que a gente paralise. Ficamos como se estivéssemos num pântano, água parada. Na hora que essa luz do Evangelho entra em nossa mente, nós começamos a tentar, a desejar, e talvez ainda, como espírito ainda com dificuldades, eu não consigo ainda agir, mas tudo bem, eu já estou desejando, ansiando o meu bem, querendo me melhorar, mas talvez eu não tenha força para executar, mas já é o começo. Então nós precisamos ter a vontade para depois gerar uma ação, o agir. Então fala assim, alimentando os ideais superiores. Como que nós alimentamos ideais superiores? Aqui, ó, hoje, escutando o Evangelho, uma boa música, uma leitura,
Uma palestra que a gente coloca no YouTube. Você está com o coração apertado, escolha. Deixa aquelas palavras ir te influenciando, tirando daquele pensamento repetitivo. Ora, não é fácil. Não é fácil. Mas conseguimos, com esforço. Aí fala assim, e inclinando-se à bondade e à justiça. Então aqui Emmanuel nos diz que nós ainda temos um bem intencionado, mas não temos condições ainda de agir. Mas inclinando-se, eu já estou me inclinando ao bem, eu estou me inclinando ao desejo, eu quero me melhorar, eu não quero permanecer com esse espírito ainda em desequilíbrio, em tristeza, em angústia. Ora, nós nascemos para ser felizes. Mas nosso espírito ainda deseja trilhar essa caminhada de conseguir essa felicidade. E essa felicidade tem que vir com uma vontade e com uma ação. Fala um pouco a mais. Convenhamos, porém, que a boa intenção passará sem maior benefício caso não se ligue a esferas da realidade imediatas na ação reta. Convenhamos. Se tiver só boa intenção, passará sem maior benefício. Se a gente ficar só no sonho, só no desejo, só na vontade e não se ligar por uma ação, um movimento íntimo do teu espírito, isso se perderá. É inútil, é infértil. Por isso que o chamado não é só o desejo. Inicia com a vontade, mas finaliza com a execução. Então tá assim, lá em Tiago, numa epístola em Tiago, quando ele fala assim, ó, a fé sem obra é morta. A gente escuta muito falar isso, né? A fé sem obra é morta. A fé pode ser uma árvore frondosa, cheia de folhas, linda, mas se ela não tiver a ação, ela é morta. Só falar de fé é pouco. Para nós que somos espíritos ainda com extrema dificuldade, a fé ela está totalmente associada, ligada à ação, a uma execução. Porque falar, gente, a gente pode falar. Eu posso estar no exato momento aqui, com uma inteligência, uma sabedoria um pouco a mais, falar do universo, falar de Deus, saber o evangelho de A a Z, mas se eu não executar, é uma obra morta. Aí ele fala, assim também é a fé. Se não tiver as obras, é morta em si mesma. Está em Tiago, capítulo 2. Mas dirá alguém, tu tem a fé e eu tenho as obras. Tu tem a fé, mas eu tenho a obra. Mostra-me a tua fé sem as tuas obras, que eu te mostrarei a fé pelas minhas obras. Quando a gente demonstra a obra, como a gente fala em obra? Obra em tudo. Não é só a obra que a gente fala assim, pregando. A obra de se melhorar, de se ajustar, de se entender, de se conhecer uma obra. É uma luta, é um bom combate. É nessa hora, quando a Andréia tenha essa obra de análise, de execução, de se melhorar, de entender o próximo, de não julgar o próximo, de não criticar, de não participar de maledicência, de fofoca. Isso é uma obra. Dizer não àquilo que é ruim para a minha vida.
É nesse momento, quando eu tenho essa ação, eu boto em prova a minha fé. Porque aí eu vivo o evangelho. É muito difícil a gente falar só da fé. Para nós que somos espíritos imperfeitos, é difícil demais. Como se prova a fé? Como eu vou provar a Deus, a Jesus, a espiritualidade amiga, que realmente eu tenho uma fé viva? Pela minha ação, pelo meu movimento, pelo meu caminhar, pelo meu exemplo. O meu exemplo vai dizer se eu tenho fé ou não. Na hora que eu adoeço, que eu estou em cima de uma cama, uma doença extremamente grave, é no momento que eu sou colocado em prova. Se eu começo a reclamar, a lastimar, cadê a fé? Mas na hora que a minha obra eu mostro a firmeza, a confiança em Deus, essa é a minha obra, que está atrelada à minha fé. Entende essa situação dessa união entre fé e obra? Por isso que muitas das vezes as pessoas adoecem, como se fosse um vazio dentro de si. O coração está faltando algo. O que está faltando algo? O que está trazendo esse buraco, se Deus te completa por inteiro? Cada célula do nosso corpo é um bem divino. O DNA de Deus está em nós. Aonde fica esse buraco que a gente não sabe? Analise se é a obra. Analise se é a ação que está faltando. Hoje nós fazemos muitos sonhos. Desejamos muita coisa. Achamos tudo muito bonito. Vai num orfanato, vá num asilo. É lindo o trabalho, mas se você não estiver lá, o que acontece? Então, o bonito, o querer, o falar que irá executar é frágil. O que fica guardado no meu espírito não vai ser o sonho, vai ser aquilo que eu executei, aquilo que eu decidi executar, com todas as dificuldades da vida. Não estou dizendo que aquela ação, aquele agir vai ser 100%. Não, Andréia vai errar, vai acertar, vai errar, vai acertar, vai chorar, vai sorrir, mas é o esforço de cada dia. É essa a ação. Muitas das vezes nós achamos a ação do outro bonita. Trabalho voluntário é muito assim. Quando vê algum amigo, eu participo, né? Eu trabalho em casas. O pessoal acha lindo o meu trabalho. Acha assim como se a gente fosse o abençoado. Não, eu estou me esforçando bastante. Ele deveria estar comigo nessa bênção. Não é só achar o trabalho bonito. Só ficar no plano do sonho. É executando que nós vamos encontrar uma paz, uma felicidade que está nos faltando. Então aí tem a árvore, né, sequinha. Está lá em Lucas, capítulo 6. Não existe árvore boa produzindo mau fruto. Não existe uma pessoa, um irmão bom que produz mau fruto. Porque quando eu sou boa, boa verdadeiramente, é impossível sair algo de ruim. Espíritos bondosos, celestes, espíritos já de uma grandeza, não tem algo, não tem como ele falar, não, hoje eu vou fazer uma coisinha ruim. Não, se ele fizer, provavelmente ele ainda não é um espírito evoluído. Não há possibilidade. Nem inversamente, uma árvore má produzindo bom fruto. Como que nós vamos trazer alguma coisa de bom se dentro do meu espírito ainda germina o mal?
Mas qual é o mal que a gente fica imaginando? Às vezes a gente pensa, não, eu sou boa porque eu não mato um animal, eu não mato uma pessoa. Gente, nós somos mais, muitas das vezes, nas palavras dentro de casa. Um dizer não, sabendo que vai trazer um transtorno para uma pessoa, falar de uma forma muito severa. Isso machuca. Isso também, nós temos que pensar nesse mal. Se fosse comigo, escutar uma conversa que não é bacana, de me satisfazer porque o outro vai ficar sentido, isso também é uma árvore má produzindo bom fruto? Não, não vai produzir. Se isso está dentro de mim, o que vai sair da minha boca ainda é prejudicial, tanto para a Andréia, quanto para aquele que está ao meu lado. Pois cada árvore é conhecida pelos seus próprios frutos. Jesus falou isso. Que nós seremos conhecidos pelas nossas ações. Pelas nossas ações. Não vai ser conhecido, porque é da família tal, porque é da cor tal, porque era rico, porque era pobre, porque era doente, porque era saudável. Não, vai falar assim, é conhecido pelos seus próprios frutos. Andréia, o que você produziu? Qual foi a sua ação para você e para o mundo, para quem te cerca? Essa vai ser a conversa mais íntima entre eu e Jesus. Vai fazer isso com cada um. A gente percebe que essa conversa é tão íntima, parece que a gente senta assim, fica de frente com Jesus e olha dentro dos olhos e ele fala assim, minha filha, qual foi seus frutos? Aí fala assim, não é possível colher figos de espinheiro, nem tampouco uvas de ervas daninhas. Não é possível plantar morango, né, e colher milho. A gente planta e vai colher aquilo que plantou. Deus castiga. Não, Deus não está castigando, Ele está nos educando. Plante aquilo que te faça bem, colherá aquilo que vai te iluminar. Seja bom, o retorno é bondade. Se por acaso você fazer uma ação do bem e naquele momento sentir a ingratidão, o problema já não é mais nosso, é do outro. Não precisamos criar expectativa do outro nos amar. O que importa é que eu amo, o que importa é que eu faço. Eu estou executando, o outro é o outro, é uma conversa entre ele e Deus. Íntima, que eu não vou nem participar. Agora, entre eu e Deus é isso aqui. Andréia, você plantou isso, você vai colher isso. Uma pessoa boa produz do bom tesouro do seu coração do bem. O que é o coração do bem? Aquilo que é o mais verdadeiro, que não existe ali uma máscara. Porque máscara um dia cai. Máscara é terrível e ela dói na gente. Por tantos anos permanecer uma pessoa que não é a gente. O convite é, se eu sou amarga e uso uma máscara, tire a máscara, deixa vir para corrigir o meu azedume. Eu não posso colocar essa minha raiva, mágoa, embaixo de um tapete. Eu preciso identificar que isso está dentro de mim, que eu sou ranzinza, mal-humorada, discuto bastante, causo um certo transtorno dentro do meu lar, eu sou responsável por isso. E não estou me julgando e nem criticando. Agora, o que eu vou fazer? Eu sou isso, Andréia, o que precisa para se consertar? Aí você vem com a força de falar, não quero permanecer assim, não quero ser assim. E na hora da dificuldade, na hora da raiva, silencie. Silêncio é o remédio para aqueles que são impulsivos. Assim como pessoa má produz toda sorte de coisas ruins, a partir do mal que está em seu íntimo,
pois a boca fala do que está repleto o coração. A boca fala, o olhar deduz também bastante, viu? O olhar também é terrível. Nós sabemos que nós magnetizamos pela palavra e pelo olhar. É necessário meditar no bem. Mas o que é meditar no bem? É ficar em zen, pensando em nada. Meditar no bem é aquele momento que você coloca tudo aquilo que necessita se consertar. É imprescindível executá-lo. Então, é necessário meditar. É necessário. E é bom. Sozinho no seu canto, medite sobre as tuas ações. Mas é imprescindível executá-lo. Na hora que eu falo que eu tenho que melhorar a minha raiva, eu tenho que executar o silêncio, o recuar, o acalmar e não deixar a raiva me tomar. Isso é executar. Todas as vezes que eu causo um mal-estar dentro da minha casa, eu preciso executar, porque eu estou pensando, eu tenho uma vontade de não ser causadora de um mal de alguém. Qual é a execução? A ação. Eu não posso ficar só falando, não, André, não faz isso, não faz isso, não faz aquilo, não faz isso. Não é, mas se eu não vou executar, o que adianta? O meditar é para te chamar a atenção. O executar é para você tomar atitude e se melhorar. A providência divina cerca a estrada das criaturas com material de edificação eterna, possibilitando-lhe a construção das veredas diretas que o Paulo de Tarso se reporta. A providência divina, Deus coloca em nossa trajetória, no nosso caminho, nas nossas veredas, espíritos bondosos para nos orientar. Não estamos sozinhos na nossa luta. A providência divina cerca a estrada, o nosso caminho das criaturas com material de edificação eterna. Vai nos cercar de espíritos bondosos que vai nos orientar à educação espiritual. Não é espírito ligado à materialidade, aos bens materiais. Não, aquilo que é eterno, aquilo que fica registrado no meu espírito para todas as minhas vidas. Apesar das dificuldades, Deus é tão misericordioso que Ele coloca em cada um dos seus filhos uma criatura bondosa para te edificar. Aí está assim na pergunta do Livro dos Espíritos, 642. Será suficiente não fazer o mal? Ah, não, André, eu não estou bem, eu não faço mal, eu estou bem. Eu não faço mal para ninguém. Para ser agradável a Deus, não estou fazendo nada, não faço maldade com ninguém. E assegurar uma situação futura, quer dizer assim, se eu não fizer mal, Deus está tranquilo comigo, está agradável e eu vou passar por vidas futuras. Essa foi a pergunta de Kardec aos espíritos. Aí a espiritualidade respondeu, não. Não. Olha que coisa. Então a gente fica pensando assim, ah não, eu não faço maldade, eu estou bem. É preciso fazer o bem no limite das próprias forças. Não adianta não fazer o bem. Ah, não faço mal. É necessário fazer o bem. Pois cada um responderá por todo o mal que tiver ocorrido por causa do bem que deixou de fazer. Gente, é angustiante. Porque a gente vai passar um filmezinho na cabeça assim da gente, né? Falei, meu Deus, quantas oportunidades passou nessa minha vida que eu poderia ter feito bem. Eu deixei. Fiquei perdida na minha vida, nas minhas coisas. Natural. Olha que coisa. Andréia, não adianta ficar sem fazer o mal. É necessário fazer o bem com todas as nossas forças. Aí, quando a gente vê a vida de Chico, né? Que a gente falava assim,
Nossa, é uma vida assim muito sofrida, não dormia direito, era pouco tempo, aquela fila enorme, atendia a todos. Chico fazia o bem no limite das próprias forças. Claro que a gente ainda está trilhando. A questão é se perguntar, na hora, quando aparecer uma oportunidade, eu estou fazendo o bem total durante as minhas forças? Busque agir para o bem enquanto você dispõe de tempo. Tempo. Porque quando a gente desencarnar, se ficar só no desejo e chegar lá, qual foi a ação? Nenhuma. Analise. Só ficamos no terreno do desejo. É perigoso guardar uma cabeça cheia de sonhos com as mãos desocupadas. Passou a vida planejando. Eu vou fazer, eu vou estudar, eu vou participar de uma obra do berço, eu vou entregar, eu vou fazer o bem para a minha família. Só teve o desejo. Não fez o mal, mas também não fez o bem. Tem uma brincadeira, né? Que a gente escuta muito sobre isso. De boas intenções, o inferno está cheio. A gente escuta demais, né? De boas intenções. Eu fiquei pensando sobre isso. Ali está assim, ó, cidadão do bem? Claro. De boa intenção, por que algo que a gente fala e não tem nem noção, mas que realmente faz a gente analisar? Por que fala sobre inferno, né? Aqui fala sobre o inferno, sobre o plano espiritual, vamos dizer que seria um local mais difícil para o espírito. Porque foi só de desejo. Foi só de desejo, não teve ação, não teve o agir. De boas intenções, o plano espiritual, aonde espíritos sofredores ficam, está cheio. É só isso. Então a gente começa a entender que aquele cidadão do bem, ele não fez o mal, mas não teve a ação do bem. Semelhantes realizações por parte do discípulo é indispensável, porquanto em torno dos seus caminhos segue os que manquejam. Então vamos lá. Aqui fala o seguinte: quando a gente começa a pensar nessa mudança, nesse anseio de seguir o evangelho, provavelmente nós teremos pessoas que irão nos influenciar nessa tarefa de seguir para o bem. Aí ele fala assim: os prisioneiros da ignorância, da má fé, arrastam-se como podem nas margens do serviço de ordem superior e de quando em quando se aproxima dos servidores fiéis do Cristo, propondo-lhe medidas e negócios que lhes ajuste a mentalidade inferior. Quantas vezes nós vamos estar com uma vontade de participar de um curso, de estar numa palestra, de se melhorar, ter disciplina para a sua alimentação, você precisa se alimentar de uma tal maneira, aí vem algum amigo e fala: não, que isso? A parte da sexualidade, você está lutando para romper essa sexualidade que é levada para um desvio de comportamento, e aí você vem amigos, que são esses? O que estão o quê? Às margens do serviço de ordem superior. Mas isso não é para nos fraquejar, isso são prova para dizer se eu estou aprendendo sobre a luz do evangelho. Eu estou sendo colocado em prova com pessoas que têm muitas dificuldades, né? Pessoas que têm dificuldade de comportamento, não é para afastar, é para que eu possa entendê-los, auxiliar e não ser igual. Simplesmente. Durante a nossa trajetória, sempre terão pessoas que irão nos questionar. Aí ele fala assim, ó: somente aqueles que constroem estrada reta, oração, disciplina, benevolência, caridade, escapam-lhes aos assaltos sutis, porque é sutil. Não vamos à palestra, não vamos fazer um tratamento, não vamos visitar um idoso.
Nós vamos fazer outro lado, para o material, aquilo que deixa a gente encantado. Aí fala assim, defendendo-se e oferecendo-lhes todas as novas bases, a fim de que se não desvie inteiramente dos divinos desígnios. Na hora que a gente tem esse comportamento de estrada reta, esforço pessoal, é ele que te dá a ferramenta para poder a gente sair dessa situação, de se melhorar e estar com aquele com dificuldade e auxiliar. Para finalizar, aplica sempre as tuas boas intenções. Para finalizar esse capítulo 86, aplica sempre as tuas boas intenções. Então, faça aquela tua boa intenção, aquela vontade de se melhorar, de fazer um trabalho voluntário, de auxiliar alguém. Faça sempre, não fique na mente, no plano das realidades práticas. Não fique só no desejo. Pratique, para que as tuas boas obras se iluminem de amor e para que o teu amor não se façam órfãos de boas obras. A tua obra íntima, na hora que você coloca em ação esse desejo do bem, que eu falo que é o evangelho vivo de Cristo, é iluminar de amor. É quando a gente começa a curar o espírito. Tudo aquilo que a Andréia necessita de se curar é nas boas ações. Faze isso por ti, que necessitas de elevação. Sim. E por aqueles que ainda te procuram manquejando, se arrastando nas emoções. Faça isso. Deseje, execute, Andréia. Se melhore, porque nós aqui somos espíritos ainda com muitas dificuldades. Mas nesse momento, que é preciso que eu acorde para esse desejo, essa execução, também aqueles que te procuram, nós podemos auxiliar. Assim como o corpo sem espírito está morto, vamos lá? Assim como o corpo sem o espírito está morto, também a fé sem obra está morta. Tiago. Que nós possamos levar esse pensamento de força, porque nós podemos. Nós temos uma força que nós não sabemos. Uma vontade absurda. O tempo e a energia que gastamos para o pensamento negativo é o mesmo tempo e energia para um pensamento positivo, que é de cura. Que nós possamos ter uma noite de bênçãos, que nós possamos fechar os nossos olhos nesse exato momento. A equipe do passe magnético irá aplicar em vocês essa energia de equilíbrio. Nesse momento, converse com Cristo. Converse com seu mentor, eleve o pensamento, uma conversa muito íntima. Aonde está a sua dor? É dor da matéria? Deus ouve. É dor do espírito? Deus ouve. É entre você e o Pai, para que possa equilibrar toda a energia do seu corpo espiritual. Que Deus abençoe a todos.